Em análise de circuitos elétricos básicos, né, circuitos resistivos, falta somente agora nós vermos o último aqui, o misto, ok? Nós já vimos o série, o paralelo, agora o misto. Vamos aqui, ó. Bom, então o circuito misto tá aqui, ó. Deixa eu ampliar um pouquinho para mostrar. Esse é o circuito misto. Aqui o que acontece? Aqui eu tenho na verdade duas resistências em série aqui nesse trecho, mas a soma das duas dá um equivalente que ele vai estar em paralelo com esse outro resistor, né? E aqui eu estou aplicando aqui nesse exemplo uma diferença de potencial de 12 volts, né? Só que assim, eu tenho que resolver antes, né? Então o misto é, como o próprio nome diz, é uma mistura, né, de série com paralelo, de várias formas, né? Esse aqui é um formato, então primeiro eu tenho que resolver essa série aqui. Então a série, sabemos que basta somar, né? Então eu tenho 20 com 30, eu tenho um equivalente aqui de 50 ohms. Então eu tenho 50 ohms em paralelo com o de 60, na verdade. Isso que seria, né? Aí eu faço o inverso de 50 mais o inverso de 60, o resultado eu inverto, eu vou ter ali uma resistência equivalente, ok? Então vamos pro Tinkercad para poder exemplificar, ok? Bom, aqui eu montei uma outra configuração, né? Olha só, eu tenho esses resistores aqui, ó, em paralelo, e eles estão em paralelo, mas com esses dois em série. E também estou em série com esse outro resistor aqui, ok? Então, para eu resolver, né, para eu chegar numa resistência equivalente, uma resistência total, eu terei que somar esses dois primeiro. Aí fica um único aqui, aí fica os três em paralelo, eu faço associação para tirar o paralelo, o equivalente desses três, vai ficar um em série com esse aqui. Então, como que ficaria aqui? Quais são os valores aqui, ó? Esse resistor aqui, ele é de 3K. Olha, 3 é o laranja, 0 e mais 2 zeros, 3.000 ohms, 3K. Esse é de 4K, 4, 0 e mais 2 zeros, 4K. Esse aqui é de 2K, 2, 0 e mais 2 zeros. Esse aqui é de 10K, 1, 0 e mais 3 zeros. Então 10 com 2 é 12, simples, né? Então eu tenho 12K em paralelo com 4K, em paralelo com 3K. Então quanto que isso dá? Vamos resolver primeiro aqui, ó. Vamos lá, eu tenho 12K, 12.000 em inverso. Porque eu já somei aqui, ó, 10.000 com os 2.000 aqui, ok? Aí eu tenho 4.000 em paralelo com esse aqui. Então eu faço o inverso do 4.000. Depois eu tenho o inverso desse de 3.000. Estou fazendo os inversos primeiro, né? Agora eu somo os inversos e faço o inverso do resultado. Então eu tenho um de 1.500 ohms. Então essa associação aqui, eu tenho um equivalente só de 1.500 ohms. Então 1.500 ohms é o equivalente. Esse aqui também, por coincidência, é 1.500 ohms, que é, ó, 1, 5 e mais 2 zeros. Então 1.500 ohms em série com 1.500 ohms eu tenho de 3.000, que é o que eu tenho aqui, olha, de 3K, ok? Então eu fui resolvendo, eu vou resolvendo as associações, vou tirando os equivalentes, as resistências total, até ficar no equivalente do circuito mesmo, né? Na menor, mais simplificado possível, né? Então, novamente, né? Esses dois estão em série, somei, ficaram os três em paralelo, tirei o paralelo, deu um resistor equivalente de 1.500 ohms, que está em série com esse aqui, por coincidência é o mesmo valor, 1.500 ohms. Então é 3.000 que está aqui. Então vamos rodar essa simulação. Bom, exatamente, né? Como os cálculos foram feitos corretos, eu tenho aqui aplicado no meu circuito total 10 volts, né? E nesse equivalente, então eu tenho uma corrente total de 3,33 mili. Então é a mesma corrente que eu tenho aqui. Apenas aqui no sentido, no circuito mesmo original, a corrente, né? Qual é o trajeto da corrente? Então, se ela tem circuitos sérios em paralelo, que é o misturado, então o que ela tem? Caminhos diferentes. Então, olha, então no sentido convencional, né? No sentido convencional, a corrente sai do potencial maior e vai para o menor. Então, olha, eu estou percorrendo aqui, chego aqui, eu tenho 3 caminhos que eu tenho paralelo, né?
Então uma parte da corrente vai para cá, dependendo do valor da resistência, uma parte vai para cá, uma parte vai para cá, mas essa corrente que vem para cá, ela passa nesses dois em série, depois elas se somam saindo daqui e vai passar toda a corrente vai passar nesse resistor aqui também, ok? E vai voltar aqui para a fonte, ok? Então é isso. Eu não tenho, quando aqui nesse exemplo, como o circuito é misto, eu não tenho a diferença de potencial total da fonte não está aplicado em cima desse paralelo. Ela está aplicado num dos extremos desse paralelo e no outro extremo aqui do lado do resistor. Então eu tenho ainda um elemento, um resistor em série aqui, né? O paralelo. Então a diferença de potencial total da fonte eu estou aplicando nesse sistema, não é direto no paralelo, né? Então eu tenho que resolver mesmo, né? Eu tenho que resolver mesmo, se eu quiser depois calcular as quedas de tensões, nós vamos trabalhar isso melhor em vários exercícios, mas eu tenho que tirar o equivalente, né? Se eu tirei o equivalente aqui desses três, eu somei esses dois, depois tirei o equivalente dos três em paralelo, me deu o resistor, por coincidência, o mesmo valor desse, 1500. Então, se eu tenho 1500 e mais 1500 em série, com certeza, então, eu vou ficar com 5 volts aqui em cima desse paralelo, né? E o outro 5 volts vou estar aqui, ok? Porque tá, a soma das quedas de tensão é igual à tensão total, ok? Então a soma do que está aqui com a soma do que está no paralelo, que é um valor igual a esse, a soma das quedas é igual à tensão total. Então, se eles são iguais 1500, 1500, vai ser 5 volts que ficaria em cima. A gente pode medir isso, né? A gente pode colocar somente aqui um multímetro para eu ver, para fazer essa medição que eu acabei de dizer para vocês. Vou reduzir aqui, olha. Vou colocar aqui, ó. Então vou colocar, eu quero medir aqui no trecho, no paralelo que eu falei para você, eu medir a tensão aqui, tá? Então vou medir essa tensão aqui, agora vou trocar a cor aqui, ok? Vou medir a tensão aqui em cima do... Quero saber o potencial em cima do paralelo aqui, né? Ok? Então eu tô colocando exatamente. Eu falei para vocês, e como a associação desse aqui, o equivalente é um valor igual, então ficou 2, no final das contas vai ficar 2 de 1500 ohms aqui em série, 2 de 1500 da mesma, 2 de 1500 em série, a mesma resistência, vou ficar metade da tensão aqui, metade ali em cima. Então aqui eu tenho que ter os 5 volts, né? Então eu tô aqui como voltímetro, se eu botar para rodar, né, eu tenho 5 volts, ok? Ok? Eu estou aplicando 5 volts, está aqui em cima, né, do paralelo. Obviamente que aqui nesse caso eu estou dividindo esses 5 volts aqui em dois potenciais, né? Uma queda vai ser aqui e menor porque esse valor é menor, a outra queda vai estar aqui. Então esses 5 volts aqui em cima desses dois resistores também estão distribuídos, né? 5 volts em cima dessas duas quedas aqui. Com certeza, maior resistência tem maior queda e essa aqui vai estar a menor tensão, mas as duas vão dar os 5 volts também, ok? Aqui não, aqui já está em paralelo direto, vai ter os 5 volts, aqui em paralelo direto 5 volts. E aqui ficou somente um de 1500 que também tem 5 volts em cima dele, né? É só nós medirmos ali. Então se eu desconecto daqui, né? Obviamente se tem 1500 aqui, a outra vai estar aqui, né? O outro 1500, o outro 5 volts vão estar aqui nesse resistor. Por quê? Porque ele tem por coincidência, a mesma resistência 1500 ohms. Então, apenas também medindo, né? Tinha medido o potencial no paralelo aqui em cima e agora eu vou medir aqui novamente. Então, aqui ficou também os 5 volts. Então, 5 volts mais 5 volts aqui do equivalente é os 10 volts da fonte. Então, mais uma vez comprovando as teorias aí, ok? Então é isso, o misto nós vamos treinar mais, a gente só está vendo um conceito agora, tem que exercitar bastante, né? E quem estiver acompanhando material didático, tem exercícios, usa o Tinkerder também, faz os exercícios, é menos abstrato quando você usa o Tinkerder, fica mais fácil para treinar, mas o bom é exercitar. Mas nós faremos bastante exercícios, né? Logo na sequência também nós vamos ver malhas, né? Então a gente vai ver bastante esses circuitos mistos, paralelo, sério, tudo juntos, misturados aí também, tá bem? Ok? Então, assim, nós estamos concluindo aqui a questão de circuitos elétricos resistivos na configuração série, paralelo e misto. Nós vimos aqui só os conceitos, né?
Nós treinamos um pouquinho alguns exemplos só para entender, e nós veremos agora na sequência depois algumas teorias, mas nós aplicaremos sempre esses conceitos aqui e nós vamos repassar sempre por essas teorias aqui da soma das quedas de tensões, das divisões de corrente e assim vai, ok? Agradeço a atenção, muito obrigado.